Profeta Daniel, capítulo 11, Antigo Testamento. Você vai Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nós ainda continuaremos ensinando as pessoas aqui a manusear suas Bíblias e a buscar nas suas Bíblias os textos da Palavra de Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. E você não ouviu, ou não leu, ou não prestou atenção nessa palavra. Porque depois de uma palavra dessa, o crente tem que dizer aleluia, glória a Deus. Vamos mais uma vez? Juntos. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Pastor Eugene Peterson, biblista renomado, autor da versão A Mensagem, traduz este versículo assim: homens e mulheres que viveram de forma sábia e justa, brilharão como a noite sem nuvem, repleta de estrelas. E os que conduzirem outras pessoas ao caminho certo, brilharão como as estrelas para sempre. Essa é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. E essa palavra está dita no contexto em que Daniel fala do tempo do fim. No versículo anterior, e você pode ler todo o capítulo depois na sua casa, que sempre será edificante, ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Mas os que forem sábios, os que a muitos conduzirem à justiça, os que conduziram muitas pessoas ao caminho certo, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Há perguntas que são muito importantes e têm que ser feitas na nossa vida, pelos meninos e meninas, pelos jovens, pelos que estão começando agora, por aqueles que estão no meio da jornada e por aqueles que acham que já estão no fim da jornada. Mas só Deus sabe qual é o fim da jornada. E nós temos que perguntar, como se deve passar a vida? O que devemos fazer de nossa vida? Capítulo 6 de Eclesiastes, versículo 12, diz assim: quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele? Debaixo do sol. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, verso 7, ele diz uma coisa tremenda: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De maneira que, ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Filipenses, o grande apóstolo dos gentios, Filipenses 1:21 diz mais: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É lucro. O que fazer de nossa vida? Quais são os seus planos, meu irmão, minha irmã? Quais são os seus planos, jovem, adolescente, mãe, pai, você,
filho e filha de Deus que está aqui nessa noite, para o próximo ano, que está aproximando rapidamente, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, para os 30. Tem gente que está fazendo plano para 50 anos na frente, né? Aleluia, glória a Deus. Quando a cabeça vai ficando branca, a gente tem que ir elastecendo mais, sabe? Mas quais são os seus planos? Que você pensa que pode ainda fazer na sua vida? Ainda que você já seja um profissional, uma profissional habilitada, que já desenvolveu muitos anos no seu trabalho, quais são os planos e sonhos do seu coração? Em setembro de 2022, poucos dias atrás, o Senhor recolheu para si, depois de uma jornada de 94 anos, o seu servo, conhecido no mundo todo, desde a década de 50 passada, como o irmão André. Alcunhado, na época, por causa do livro que lançou em 1978, que fez um grande sucesso, foi best-seller no mundo inteiro, chamado O Contrabandista de Deus. Nascido lá em White, em 1928, na Irlanda, na Holanda, melhor dizendo. O Marco Cruz, que é o presidente da Portas Abertas, da missão Portas Abertas, hoje no mundo, ele escreveu, esse homem deixou um legado poderoso, de visão, fé e esperança eterna para os cristãos perseguidos, aos quais dedicou toda a sua vida para os servir. Irmão André, o contrabandista de Deus. Irmão André, meus amados e amadas, quando tinha 20 anos de idade, foi lutar numa guerra que a Holanda travava pela posse das Índias Orientais holandesas, e lá ele foi ferido na perna. Caído no chão, começou a receber muitas balas batendo nas suas botas, ali com que ele estava calçado naquela batalha, e ele diz no seu livro que ele começou a pensar, morrer agora aos 20 anos de idade, ou escapar e voltar para casa e ficar aleijado, que vida será essa? E então ele é levado para um hospital de recuperação. E lá nesse hospital, uma freira deu para ele uma Bíblia. E ele abriu a Bíblia, abriu aquele livro e começou a ler pela primeira vez, 20 anos de idade. A palavra se fez vida no seu coração, na sua mente. Ele entregou o seu coração para Jesus. E então ele se torna alguém profundamente tocado para fazer a obra de Deus. O versículo do chamado do irmão André aconteceu quando ele foi participar de um festival de juventude, lá na Polônia, na grande cidade de Varsóvia, onde milhares de jovens se encontraram para divertir, para cantar rock, para tantas outras coisas, mas ele tomou conhecimento, porque ele foi lá como crente, com a sua mochila cheia de folhetos, para evangelizar, e ali ele viu a necessidade de uma igreja que estava atrás da cortina de ferro, que era o nome que marcava naqueles tempos, principalmente o império da União Soviética, onde o comunismo ateu impedia a edição, a distribuição de Bíblias, e os crentes eram perseguidos de todas as formas. Esse jovem recebeu ali uma palavra de Deus em Apocalipse 3, versículo 2. Ele tomou essa palavra: esteja atento,
fortaleça o que resta e que o que estava para morrer. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então ele entende que Deus está falando com ele a respeito daquela igreja perseguida, limitada, sem poder se reunir, sendo todo o tempo assaltada, envolvida pelo medo da prisão. Então este homem começa a fazer uma série de viagens clandestinas no seu Fusca. E ficou famoso lá nos anos 70, 80, esse Fusquinha atravessando a fronteira. Olha aí, levando, pode apagar aqui para a gente visualizar melhor. E ele enchia de Bíblias o porta-mala debaixo do banco de passageiros. Fazia caber muitos exemplares da palavra de Deus. E ele então atravessava a fronteira. Ele visitou naqueles anos a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Hungria, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Romênia e a Rússia, levando a palavra de Deus. Ele conta no seu livro que quando ele ia entrar, muitas vezes passar pela fronteira, e lá estavam os guardas daquela alfândega que olhava e fiscalizava qualquer coisa que passasse, principalmente pelo medo que o bloco comunista tinha de qualquer propaganda ocidental, e mesmo contra a Bíblia, a palavra de Deus. E ele disse que ia se aproximando muitas vezes da fronteira, e ele começava a orar: Senhor Jesus, quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor abriu os olhos de muitos cegos. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor faça o contrário, feche os olhos desse povo, para que eles não enxerguem. E verdadeiramente, isso aconteceu, ele nunca foi retido. Milagres extraordinários aconteceram, e então esse irmão disse assim: a nossa missão é chamada Portas Abertas, porque acreditamos que todas as portas estão abertas, a qualquer hora e lugar. O cristão precisa saber como viver e para que viver. E este homem é um exemplo para nós, uma testemunha dos tempos modernos, dessa palavra que nós lemos em Daniel, de gente que foi sábio na sua vida e houve no seu coração a resposta ao apelo do Senhor Jesus de levar a muitos a mensagem poderosa do Evangelho. Esse livro, O Contrabandista de Deus, na verdade é de 1967. Nós temos aqui numa revista que veio falando sobre esse trabalho maravilhoso desse irmão, e eu faço questão de ler para vocês aqui o testemunho de uma senhora que se tornou a líder da missão Portas Abertas no Brasil, a senhora Elmira. Ela disse assim: livros sempre me atraíram, e quando comecei a ler O Contrabandista de Deus, não parei. E não sei explicar tudo que aconteceu em minha vida enquanto lia, e mesmo depois de ler o livro todo, deixo aqui minha gratidão por ter impactado e continuar impactando a minha vida e de tantas outras pessoas. E assim muitos receberam graciosamente esse impacto nas suas vidas. Eu gostaria de pedir aos nossos diáconos para apagarem algumas lâmpadas aqui, e a gente pudesse parar um pouquinho agora e ver um vídeo. Dá para ser, Xandim? Um pequeno vídeo, onde esse irmão é entrevistado. Nessa noite eu quero, neste sermão biográfico, chamar a nossa atenção, porque a Bíblia diz que nós precisamos olhar para vidas preciosas. Lá em Hebreus fala daqueles homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus também nos alerta que nós devemos procurar seguir os nossos guias, imitar a fé que tiveram. E o propósito é que isso seja um desafio
para a nossa vida e para o nosso coração. Eu sei que vai dificultar um pouco para você que está em casa, mas é importante para nós nessa noite ouvirmos um pouco. Coloque num tom mais alto para ver se todos conseguem acompanhar e vamos aprender mais um pouco sobre a história desse querido irmão. Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Oh! Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos, é isso? Isso é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que vêm ficarem cegos. Mas precisa fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira. Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam uma busca por 4 horas. 2 guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo e 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Então Deus falou comigo através de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estava, tudo ok. Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse: sim, Senhor. Mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus. Claro que é perigoso, mas é muito mais perigoso se nós não fizermos. Não diga, se cuide, diga, corra riscos. Irmão André.
Agora que eu estou envelhecendo, mais e mais pessoas me perguntam: André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Outra seria: ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, que eu visitei em um cemitério no Egito. Oswald Chambers, um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Servos fiéis a Cristo nos inspiram e desafiam. 1 Coríntios 16, verso 9. Meus irmãos e irmãs, o apóstolo dos gentios diz assim: porque uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho e há muitos adversários. Portas abertas é um símbolo que fala para nós a respeito do chamado do crente em todas as gerações e em todas as épocas, para ser alguém que sabe que estamos aqui nesse mundo a serviço do nosso Rei. Mas eu tenho certeza que se o irmão André estivesse aqui nessa noite, ele diria: não é nada sobre mim, mas é sobre o Senhor que me comprou e a quem eu sirvo. Então, antes de tudo, nós olhamos para exemplos inspiradores como esse, mas nós precisamos pensar que a palavra de Deus diz que precisamos honrar aqueles que pregam o Evangelho. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Pedro 2, 17. Tratai a todos com honra. Hebreus 11, 38. Fala de homens dos quais o mundo não era digno. E Hebreus 13, 7. Tenham consideração para com os vossos pastores que deram a vocês a palavra de Deus. Observem como eles vivem e permitam que a fidelidade deles ensine vocês, bem como a verdade que eles defendem. A vida do irmão André e a missão Portas Abertas foi uma missão voltada principalmente para essa defesa da verdade. Há um outro resumo aqui interessante que eu quero colocar aqui para nós, porque eu acho importante. O versículo fortaleça o que resta e que estava para morrer, de Apocalipse 3, 2a, permaneceu com o irmão André, enquanto ele viajou pela Polônia. Ele visitou esses países e ali ele encontrou os irmãos que diziam: a sua presença aqui, junto de nós, é mais importante do que se a gente tivesse recebido milhares de cartas. Mas você estando aqui conosco, você está dizendo: nós de fato somos o povo de Deus e um corpo só em Cristo Jesus. Sim, viver para Deus é a única vida digna de ser vivida. Eu quero que você repita: viver para Deus é a única vida digna de ser vivida. E eu peço que você volte comigo para as perguntas iniciais dessa mensagem. Quais são os planos da sua vida? O que você ainda quer atingir daqui 2, 3,
5, 10, 15 anos. Para que você vive? Nós precisamos, às vezes, olhar no nosso espelho lá do banheiro, bem para a nossa face e dizer: para quem você vive? Para que você vive? Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Então, qual é o seu mandado? Qual é o seu chamado à obediência? Portas abertas. Me impactou muito, já conhecia essa frase dele de muitos anos. Essa igreja, e eu louvo a Deus por isso, já há alguns anos, ora pela igreja perseguida. Realizamos aqui o dia da igreja perseguida anualmente, porque nós não podemos permitir que essa chama se apague. Nós não podemos esquecer que a vida cristã também tem uma dimensão de sacrifício. O crente em Jesus Cristo bíblico, ele não está tão preocupado com quem ganhou ou perdeu a eleição. Ele está preocupado em obedecer ao seu Senhor e caminhar como igreja, testemunhando o poder do Evangelho para mudar o coração de homens, para transformar a vida das pessoas, para que famílias sejam mudadas, jovens sejam resgatados da vida sem razão e sem sentido, pessoas possam vir aos pés de Jesus e dizer: eu era cego, mas agora eu vejo, eu sou nova criatura, porque eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Meus amados, 2 Timóteo 4, 7 e 8, é o texto que a gente pensa quando olha para a história da vida desse irmão, porque esse texto é tão maravilhoso. Já agora, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos ler juntos? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você e eu cantamos nessa noite: Maranata, vem Senhor. De fato, essa canção brota de uma certeza do nosso coração, de que de fato queremos a sua vinda para a consumação gloriosa de todas as coisas. E eu quero concluir deixando umas palavras do irmão André. Ele estava num campo de refugiados, pregando e testemunhando para 3 milhões de afegãos, naquele período daquela intensa guerra, Afeganistão e Rússia, e esses refugiados ali fugindo da guerra. E ele disse uma coisa interessante: eu estive no meio dos muçulmanos, e ainda que eles diziam: estamos prontos a morrer por Alá, eu digo, eu também não me assusto com isso, porque eu estou pronto a morrer por Cristo. Ele disse assim: temos de dar a eles o livro de Deus, a palavra da verdade. A Bíblia é o único livro que ensina que podemos alcançar a eternidade com Deus. Disse mais ainda: se você ama a volta de Jesus, viva uma vida crucificada, faça o que for preciso e o que tiver ao seu alcance fazer, para que o Evangelho chegue a todas e a todos os lugares do mundo. Se você ouvir a palavra de Deus, você também poderá começar alguma coisa que pode tocar o mundo e abençoar milhões de pessoas. Deus é fiel para fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E pode estar aqui nessa noite, assentado nesses bancos, alguém que vai ouvir a voz de Deus de maneira tão inequívoca e direta como o irmão André ouviu, e caminhar para ser obediente. Mas enquanto algo especial, diferenciado, que Deus pode fazer, faça algo comum. Ponha no coração a atitude de amanhã mesmo falar pelo menos com uma pessoa do seu Cristo, do seu Salvador.
Desafiamos os irmãos aqui hoje de manhã, para nessa semana, e estou dizendo para vocês nessa noite, você que me ouve em casa, olha de forma diferente para um menino, para uma menina, para um jovem, na rua, no supermercado, onde você encontrar. Então, minha irmã, veja uma moça que você nunca viu, cumprimente, aproxime, fale de Jesus, dê um abraço. Você, homem, faça com os meninos e fale que nós temos aqui uma igreja onde acolhemos a juventude, para dizer para a juventude do nosso tempo que há uma bandeira a ser deflagrada, poderosa, muito maior do que a bandeira de qualquer nação desse mundo, a bandeira do Evangelho, da graça de Deus. Como nossa juventude presbiteriana cantou com muita ênfase e paixão nos anos 70, 80, somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais, do mesmo Evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não, importa que preguemos a salvação. Que o Senhor nos desperte e nos levante.